Glória a Deus. Quantos têm glória a Deus nesta manhã? Aleluias. Paz do Senhor, irmãos. Quero honrar nesta manhã nossos pastores aqui, nossas missionárias, todos os obreiros, diáconos, diaconisas, todos os cooperadoras, Ministério de Músicos, Ministério de Louvor, mídia, som, todos os que estão trabalhando na realização deste culto. Deus seja louvado. Amém? Quantos vieram adorar a Deus nesta manhã? Quantos vieram dar o seu melhor ao Senhor nesta manhã? Nós estamos batalhando domingo após domingo, mensagem após mensagem. E uma das coisas que pedimos a Deus é que a palavra de Deus prospere no nosso coração. Não é muito fácil, nos dias atuais, a prosperidade da palavra de Deus no nosso coração, frente às influências mundanas e à força do mundo em relação às nossas próprias necessidades. Mas, obstante essas forças contrárias, nós continuamos orando para que a palavra de Deus prospere no nosso coração. Nossa luta é comum, nossas necessidades são comuns. E, frente a essas necessidades, nós pregamos a palavra de Deus. Uma das coisas é que alguém falou que, na maioria daquilo que nós falamos, criticamos, ensinamos e insistimos, é parte percentualmente da nossa vida, em uns mais, em outros menos. Portanto, eu acredito nisso, que as pregações e tudo que falamos não são ministrações baseadas no outro, mas são ministrações a partir de nós mesmos. Nós compartilhamos com todas as necessidades e toda a natureza da mensagem que pregamos. É uma coisa secular, é uma coisa de tempo. A igreja sempre experimentou isso. Mensagens que vão de encontro às suas necessidades, às necessidades do crente nas suas particularidades e às necessidades do crente na coletividade. Não apenas na coletividade do ser cristão na igreja, mas da coletividade do próprio tempo em que nós vivemos no mundo. Porque igreja e mundo estão ocupando o mesmo espaço, o mesmo lugar. E não é fácil essa questão, este conflito existente entre igreja e mundo ocupando o mesmo espaço e o mesmo lugar. E, dado a isso, a igreja precisa estar sempre alerta como um sentinela. Por isso, a grande advertência da palavra de Deus é: orai e vigiai, porque não sabeis o dia em que há de vir o vosso Senhor. Amém? Mais uma vez, nesta manhã, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 25 a seguir, que nos fala sobre a cura do cego de Jericó. O Evangelho de Lucas, eu poderia ler esse texto no livro de Mateus, eu poderia ler esse texto no livro de Marcos, mas por que eu gosto tanto de Lucas? Os irmãos sempre falam: o pastor lê muito Lucas, prega muito em Lucas. Eu poderia pregar em Mateus, eu poderia pregar em Marcos, pois são os evangelhos considerados sinóticos, isto é, paralelos, parecidos, semelhantes. Mas por que eu leio tanto Lucas? Eu não leio Lucas sem consultar Mateus, sem consultar Marcos. Exatamente porque no começo do Evangelho de Lucas, há uma palavrinha que me chama a sua leitura em relação aos outros. Lucas diz: eu te escrevi, ó Teófilo, e eu fiz um trabalho, uma pesquisa
minuciosa. Lucas, para escrever o seu evangelho, ele fez uma pesquisa científica para produzir os dados históricos do seu evangelho. Isso não diminui o valor de Mateus e nem o valor de Marcos, mas isso acrescenta um dado. E esse dado se torna importante nessa questão, dá uma relevância a mais ao evangelho de Lucas neste quesito. Por quê? Os evangelhos foram escritos, Mateus, Lucas e Marcos, foram escritos mais de 30 anos depois da ascensão de Jesus. Às vezes você está lendo os evangelhos e pensa que Jesus subiu ao céu e começou a escrever, os evangelistas começaram a escrever. Não, os evangelistas escreveram 30 anos depois da história acontecida. Então você imagina escrever algo 30 anos depois que uma história aconteceu. Falar de uma história que aconteceu um dia depois já traz problema, já traz diferença, já traz divergência. Falar de uma história que aconteceu uma semana, um mês, um ano depois, já não existe exatidão em termos de memórias. Então você imagine escrever história 30 anos depois que ela aconteceu. Buscar testemunha nas casas, na cidade, por onde Jesus passou, etc, etc, etc. Não é fácil. Então você vai encontrar na mesma história dos evangelhos do cego de Jericó, 2 pontos contrários. Ou melhor, um ponto contrário, vamos dizer assim. Qual é esse ponto contrário? Mateus e Marcos dizem que o milagre aconteceu na saída de Jericó. Lucas diz que o milagre aconteceu na entrada de Jericó. Os historiadores teológicos, críticos, eles buscam explicação para isso. Mas a explicação mais plausível é a questão da memória humana. Porque o importante não é a data ou simplesmente o local da história. O importante é a exatidão do fato. O fato aconteceu. O milagre aconteceu. A glória de Deus se manifestou ali no milagre, na cura do cego de Jericó. Mateus concorda com isso, Marcos concorda com isso, Lucas concorda com isso. Se o milagre aconteceu, a data, a hora, o dia, o momento, a entrada, a saída não me altera, porque eu não estou glorificando a entrada, não estou glorificando a saída, não é isto que me acrescenta ou desacrescenta, é o milagre que aconteceu. Você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode glorificar o nome de Jesus? Cientificamente dizem que havia 2 Jericó. Uma que era ruína e outra que era reedificada. Então dizem que Mateus está dizendo que Jesus está saindo das ruínas. E que Lucas diz que Jesus está entrando na reedificada. Isso não acrescenta absolutamente nada. Isso simplesmente diz que houve historicamente um conflito de memória. Um conflito de memória. São 30 anos depois. Mas a grande realidade para a qual nós nos voltamos é que o milagre aconteceu. Amém? O milagre aconteceu. Se você discutir certas coisas com certos fatos com alguém acerca de um acontecimento na sua vida, junto com pessoas que estarão junto com você, você vai contar uma história dizendo, olha, ontem às 8 horas da noite aconteceu isso. O outro que vai contar a história vai dizer, olha, ontem às 8h05 da noite aconteceu isso. Com 5 minutos de diferença falando da mesma coisa. O que é importante, o horário ou o fato? É obviamente que o fato acontece e pesa muito mais. Coloque isso no seu coração. O milagre aconteceu. Diga para o seu irmão, o milagre aconteceu. E o milagre vai acontecer. Aplauda o nome do Senhor.
Diga glória a Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntava o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus mandou que ele trouxesse. Tendo chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu: Senhor, que eu veja. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então eu gostaria que você relesse o versículo 38. Você pode ler o verso 38? Já. Vamos dizer todos juntos. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 1, 2, 3. Eu gostaria que você refrisasse essa palavra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Aplauda ao Senhor. Antes de se assentar, eu gostaria que você repetisse o tema deste culto, porque se torna sempre, as palavras mais frisadas se tornam os temas do culto. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: aproveite hoje, aproveite aqui e agora a oportunidade com Jesus. Amém? Podem sentar. O tema desta mensagem, geralmente, ela é ministrada sobre o milagre que Jesus Cristo fez na vida do cego de Jericó, no corpo, na vida, ou sobre o milagre que o cego de Jericó alcançou, a cura das suas vistas, a recuperação da visão. Eu não ignoro e nem quero ignorar, nem podemos ignorar a realidade deste milagre, o fato. Mas eu quero frisar nesta manhã este milagre como algo mais significativo que a recuperação das vistas, da visão. Fundamental para este milagre mais significante. Todo efeito é causa, toda causa é efeito. E um milagre que acontece na nossa vida realiza o seu próprio efeito na nossa vida. E também o efeito do milagre é um outro milagre em si mesmo. E com isso nós estamos falando de que parece-me que o cego de Jericó, ele pede o milagre da cura dos olhos.
Mas existe no pedido da cura dos olhos, da cegueira, um objetivo que transcende a própria cura dos olhos. Que milagre é este? É a restauração de um passado. O que o cego quer com a cura é a restauração de um passado que ele não vivia mais, por conta da sua deficiência. Então, para restaurar o tempo passado, ou a vida do tempo passado, que ele não mais possuía, porque agora ele era um deficiente visual, ele então agora, na sua oportunidade, ele pede a cura, com o propósito de conseguir a restauração de tempos perdidos. É isso que ouvimos nesta manhã, a exortação do apóstolo São Paulo, capítulo 5, verso 16 de Efésios, dizendo: remindo o tempo, ganhando o tempo, aproveitando o tempo, aproveitando a oportunidade, porque os dias são maus. A grande questão desse tema, desta mensagem, deste texto, visto que trata de restauração, de passado perdido, de tempo perdido, coisas boas que não mais existem, é nos levar à reflexão como igreja de Jesus Cristo. Tanto no sentido comum da congregação, da coletividade, como no sentido pessoal da nossa própria individualidade. O cego de Jericó, ou Bartimeu, como Marcos diz, é simplesmente uma representação da minha pessoa mesmo. É simplesmente uma representação da própria congregação ou da própria igreja no tempo atual, no sentido universal, mundial. Cegueira aqui é o estado que representa qualquer coisa que nos lançou na morbidade. Cegueira aqui representa qualquer circunstância, situação que nos lançou no ostracismo, que nos lançou na indiferença, que nos lançou na impossibilidade de fazer aquilo que corretamente precisamos fazer. De fazer aquilo que corretamente fazíamos lá atrás e não fazemos mais hoje. Então nós temos um cego que não está enxergando visualmente, fisicamente, mas temos um cego que está enxergando poderosamente mentalmente, que está enxergando poderosamente conscientemente. Ele não enxerga com os olhos físicos, mas ele está enxergando com os olhos da sua própria consciência. São duas visões no ser humano totalmente diferentes. E a pior visão, ou melhor, a pior cegueira, não é a perda da visão física, mas é a perda da visão da consciência. Eu faço um parêntese.
Eu tenho minha mãezinha com 96 anos. Ela não está andando e ela não está enxergando fisicamente. Mas o que ela enxerga de consciência, o que ela enxerga de entendimento das coisas, e eu digo, como pode aos 96 ter tanta memória, ter tanta consciência do passado, do presente e até mesmo do futuro? Pelo amor de Deus, nós precisamos nos atentar, porque o grande perigo da igreja não é simplesmente perder uma visão física, mas é por impossibilidades aleatórias à sua vontade, mas é perder uma visão da consciência. E eu acredito que nesta manhã o que o Espírito Santo quer, muito mais que nos levar a possibilidades de acreditar em milagres físicos, milagres materiais, milagres sociais, atrás dos quais a igreja de hoje vive toda hora, todo momento correndo atrás, é levar a nós a busca do milagre de restauração de consciência. O que Deus quer fazer, acredito eu realmente, é restaurar a visão da nossa consciência, para que nós possamos enxergar o verdadeiro estado em que nós nos encontramos. Para que nós possamos enxergar os valores que não estamos vivendo mais e que devemos viver. Para que nós possamos enxergar os valores que não estamos praticando e precisamos praticar na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso universo de existência. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Mas aquilo que está nos obstaculando, aquilo que está nos impedindo, faz com que nós não tenhamos força e capacidade. Mas nesta manhã, nós estamos num encontro com uma pessoa bendita de Jesus. E se você tem consciência da sua necessidade, Deus pode fazer o milagre. Aleluia. Oh, aleluia, levante a sua mão para o céu e me ajude a pregar. Glorifique o nome do Senhor, arranque glória do seu coração e entregue para Deus. Não perca a oportunidade, diga glória a Deus. Aleluia. Nós nos tornamos ativos, nós nos tornamos inativos, nós somos moventes e moventes, na medida em que temos consciência, na medida em que somos inconscientes. Todo movimento humano, todo movimento da criatura, é na medida da necessidade. É na medida da necessidade. A necessidade estabelecida, reconhecida na nossa consciência, faz com que nós tenhamos a vontade de agir, de corrigir o que está errado e de aperfeiçoar o que está correto. Isto só não acontece na vida daqueles cuja consciência está em relação a algo adormecida. Dizemos assim porque a consciência sempre está acordada em relação a algo, mas pode estar adormecida, indiferente em relação a outras coisas. A consciência pode estar acordada em relação a algo que não é bom, e pode estar dormindo em relação a algo que é bom, mas que nós, como cristãos,
tenhamos a nossa consciência nesta manhã despertada para toda e qualquer necessidade divina na nossa vida, em relação à nossa chamada, em relação à nossa salvação, em relação à nossa fé, nossa esperança e amor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nessa altura, nós dizemos, nós estamos conscientemente enxergando as nossas próprias necessidades, ou estamos conscientemente inconscientes, cegos em relação às nossas próprias necessidades? Eu desafio você nessa manhã a somar comigo a necessidade de uma restauração. Eu preciso de uma restauração em áreas da minha vida. Eu preciso em restauração em determinadas áreas espirituais da minha vida. Eu tenho consciência que em determinadas áreas da minha vida, eu já não sou mais como eu era. E que eu preciso voltar a ser como eu era. E somente o milagre de Jesus poderá restaurar a minha vida nesta manhã. E eu acredito que você tem consciência plena e total naquilo que você precisa voltar a ser, naquilo que você precisa voltar a obter, naquilo que você precisa voltar a ser excelente na sua vida espiritual. Quem sabe você nesta manhã está dizendo, como eu era um crente espiritual e hoje eu não sou, como eu dava glória a Deus tão gostoso na igreja e hoje eu não estou dando, como eu sentia a presença de Deus e hoje eu não estou sentindo, como eu pregava e hoje eu não estou pregando, como eu orava e hoje eu não estou orando, como eu evangelizava e hoje eu não estou evangelizando, como eu era santo, como eu buscava a santidade e hoje eu não estou buscando, e tudo que eu estou fazendo hoje é ficar numa vidinha cristã miserável, parado na beira do caminho, pedindo ora por mim, pedindo me ajuda, pedindo Deus tem misericórdia, pedindo isso, pedindo aquilo, quando Deus te levantou para ser autoridade na terra, em nome de Jesus Cristo, falar línguas estranhas, em nome de Jesus Cristo, curar os enfermos, em nome de Jesus Cristo, expulsar os demônios, em nome de Jesus Cristo, levantar os caídos e oprimidos, em nome de Jesus Cristo, ser solidário às causas perdidas, em nome de Jesus Cristo. Deus te levantou para ser representante dele na face da terra. Oh, aleluia! Vivemos tempo de uma igreja que não consegue nem dar glória a Deus. Se eu já não sou mais aquele crente avivado, já não sou mais como aquele crente que acreditava sem reservas nos milagres, no batismo com o Espírito Santo, no avivamento, na santidade. Hoje tudo é questionável, tudo isso é questão teológica. Você precisa voltar a enxergar. Você precisa voltar a enxergar, para que o gozo e a alegria da salvação, para que o ministério do Espírito Santo volte a fluir. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Provavelmente esse é o primeiro princípio para a restauração. É um cair em si. É um reconhecer a necessidade de sair deste lugar
no qual você está preso. A grande pergunta é: onde você está preso? O que te prende neste lugar? O cego de Jericó estava preso à beira do caminho. Há uma mendicância. Aquilo era a sua atualidade. Aquilo era a sua vida. Quantas vezes você descobre que a vida que você está vivendo agora não é a vida que você deveria viver. Não é a vida para a qual Deus te chamou para viver. Você sabe disso. Você sabe que está vivendo uma vida espiritual medíocre. Sabemos que estamos vivendo uma vida espiritual miserável. Mas como assim? A Bíblia é muito clara ao dizer que a melhor coisa é dar do que é receber. E então eu me assusto quando a minha vida espiritual é aquela só de pedir oração. Ore por mim, ore pelo meu casamento, ore pela minha amizade, ore pelo meu emprego, ore pela minha situação, ore por isso, ore por aquilo. O que significa isso? É só pedir. Mas não é pedir para Deus, você está pedindo para quem está passando. Esse tempo que gastamos pedindo dessa forma, seria muito mais útil perguntando: quem é que está passando por aí? Quem é que está passando por aí? Porque eu estou ouvindo um barulho diferente neste dia. Eu estou ouvindo um barulho diferente nesta manhã, e quem sabe o que eu posso receber nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste dia, pode mudar a minha vida. Este quem é a ansiedade de buscar o meio da libertação de uma vida mendicante. Ei, eu já citei e eu torno a citar. A igreja não foi constituída na face da terra para ser mendiga. A igreja foi constituída na face da terra para ser autoridade. A igreja foi constituída na face da terra para ser autoridade. Eu vou dizer novamente. A igreja foi constituída na terra para ser autoridade em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, diga aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Então, eu estou consciente da minha necessidade. E consciente da minha necessidade, eu espero exatamente o momento em que eu possa ter a oportunidade de mudar a minha vida, de receber aquilo que eu preciso receber, para me libertar desta situação opressora. Novamente, você sabe onde você está oprimido. Você sabe onde você está amarrado. Nós sabemos onde nos encontramos obstaculados e parados e impedidos. E sabemos quais são as causas. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos injetarmos contra isso. Nós precisamos projetarmos contra isso a nossa consciência e o nosso grito por liberdade. Há um grito por liberdade na sua vida que precisa sair, e quem sabe hoje é a oportunidade que você tem.
Quem sabe hoje é a oportunidade de tornar o seu cristianismo um cristianismo de grito, e não um cristianismo de mudez. Alguns pregadores brincam com essa situação, porque eles dizem: o cego de Jericó era cego, mas não era mudo. Mas muitos crentes na atualidade, além de cegos na consciência, estão mudos na sua boca. Quantos podem gritar nesta manhã, com base naquilo que precisa? Porque eu vos anuncio nesta manhã, segundo a autoridade da palavra de Deus, que Jesus Cristo está passando por aqui. Eu vou dizer novamente, eu vou te dar a oportunidade de glorificar melhor, de pensar melhor, de aproveitar melhor. Eu quero te anunciar nesta manhã que Jesus Cristo está passando por aqui. Alamagachuri andaramacheri andaramanais. Existe na sensibilidade humana aquilo que nós chamamos de percepção. E o cego de Jericó, ativo na sua percepção, ele percebe um momento especial. Todo culto é um momento especial. É um culto no domingo de manhã. Esse culto é um momento especial. É um culto onde eu posso extravasar meus sentimentos. Extravasar meus sentimentos. Olhe para mim. O que é que nós encontramos no cego de Jericó? Hein? O extravasar de um sentimento alimentado. O grito do cego de Jericó nos dá a ideia de que aquela oportunidade é a oportunidade que ele está esperando. É um sentimento alimentado. A ideia que temos hoje de culto é a ideia de vazio. De vazio. É difícil. É difícil, doutora Ingrid. É difícil, irmã Amanda, diácono Amanda. Estou até confundindo nomes aqui. É difícil perceber o poder dessa diferença de manifestação de sentimentos alimentados.
que significa isso? Significa que todos os dias aquele cego se assentava à beira do caminho para pedir esmola. Todos os dias ele estava ali para pedir esmola. Mas havia no sentimento daquele cego, havia no coração daquele cego um sentimento diário, junto com aquela sua situação. Qual era esse sentimento alimentado? Era o sentimento, no dia em que eu tiver oportunidade de voltar a ver, eu abandono a miséria, eu abandono a mendicância, e eu volto a ser tudo aquilo que eu era. Sentimento alimentado é aquele sentimento que reage contra ou a favor de qualquer situação que eu desejo. Então, meus desejos podem ser a favor ou contra. Eu os alimento diariamente. Então, sentimento alimentado num culto ou numa igreja pentecostal é aquele onde aquele crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele entra em toda e qualquer reunião que há na igreja. E ele entra dizendo, hoje pode ser o dia, esse culto pode ser o culto no qual Jesus vai me batizar com o Espírito Santo. Então cada glória que eu dou, cada glória que sai, é uma glória na esperança de que o Espírito Santo vai tomar o meu ser. É uma glória na esperança que o Espírito Santo vai tomar a minha boca. E eu vou começar a falar em línguas estranhas, batizado com o Espírito Santo. Porque este é o sentimento que me toma todo culto. E eu alimento todo culto. Poderíamos falar daqueles que entram doentes, culto após culto, e sai doente, porque ele não está com o sentimento de ser curado. Ele tem plano de saúde em Golden Cross. Ele tem plano de saúde Bradesco, Sul América. Ele tem médicos cuidando dele, especialistas em áreas que é precisa. Por que entrar? Ou por que alimentar um sentimento de que Jesus pode fazer um milagre e eu posso sair curado de um culto, dando glória, glória, glória a Deus? Aí você vai entender o que eu comecei a dizer entre mundanismo e igreja. Entre o choque existencial da igreja existir no mesmo lugar em que o mundo existe. Quem é que alimenta sentimento de milagres? Num mundo de atualidade como hoje, mesmo sendo cego, manco, coxo. Se eu sou cego, mas sou rico, que problema me traz cegueira? Se eu sou paralítico, mas moro em mansão e tenho servos para empurrar a minha cadeira de roda, que necessidade de milagre tenho eu? Essa é a diferença entre Laodiceia e Filadélfia. Uma igreja cega, uma igreja miserável, uma igreja na beira do caminho, mas que está dizendo, rico sou, não tenho falta de nada. Glória a Deus, aleluia, toca, canta, prega, ora. É essa acusação que o Espírito Santo traz no nosso coração. Uma igreja sem sentimento de busca, uma igreja sem sentimento de necessidades, uma igreja sem sentimento de sua própria necessidade.
Porque nós estamos aqui hoje, temos Golden Cross, temos Sul América, temos Bradesco, mas nada garante a minha vida até amanhã. Posso ter dinheiro na poupança, bitcoins, posso ter tudo, mas nada me garante até amanhã. O papel da igreja é fazer a diferença. E se preciso sair da beira do caminho para seguir Jesus na excelência da sua vida. Fique de pé. Para seguir Jesus na excelência da sua vida. A igreja do século XX, final do século XX e XXI, transformou a igreja na sua própria realidade existencial. Mas nesta manhã, eu acredito que Deus tem um propósito especial com cada irmão que está aqui. Oh, oh, oh. Aleluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Eu quero voltar. Eu quero voltar a falar línguas estranhas como antes. Eu quero voltar a evangelizar como antes. Eu quero voltar a orar como antes. Eu quero voltar à espiritualidade de antes.